Então, vamos continuar. Vamos falar também sobre o justo legal e o justo natural nesta aula, tá certo? Então, apenas concluindo este tópico, que foi também objeto de estudo da aula anterior, é o justo particular e o justo corretivo. Pode-se acompanhar de perto o texto que diz o seguinte, né? O igual é um meio entre o mais e o menos, segundo proporcionalidade aritmética. Por isso é chamado justo. Nós falávamos sobre a bipartição do justo particular corretivo. Existe o voluntário, que tem como base atos voluntários e atos involuntários. Atos voluntários, contratos, a questão de acordos, certo? Já o involuntário, roubo à mão armada, homicídio, feminicídio, agressão, entendeu? Mutilação, insultos, injúrias, racismo, corrupção, que também é lenocídio, né? Falso testemunho, tudo isso aí são atos involuntários. Afinal de contas, você não pediu, né? Para ser roubado, né? Vamos colocar assim, tá bom? Então, mas isso, os atos involuntários, quem responde a estes atos é a justiça particular corretiva reparativa, tá? Reparativa, tá bom? Então, a justiça particular reparativa, né, ela vai, como o próprio nome já fala, né, já diz, reparar, justiça particular reparativa, que também é uma forma de correção, evidentemente, vai reparar o dano cometido a alguém. Nós já falamos do ato do justo comutativo, né, espécie de correção aplicável às transações de tipos de compra, venda, locação, empréstimo, depósito, em suma, são relações contratuais. Há um consenso entre as duas partes, certo? Já atos involuntários, não. Tá? Então, por violência, sequestro, agressão, roubo, latrocínio, enfim. E isso quem vai responder, quem vai reparar é a justiça restaurativa, reparativa, né? No sentido de fato, e aí onde está a questão, né? Cada caso é um caso, e por isso nós temos que, e a própria história já fala isso, né? Analisar o contexto, né? Não é um mero relativismo como os sofistas, não, mas sim analisar o texto, contexto da ação, para não haver injustiças, né? Para não haver injustiças, tá bom? Então, a justiça reparativa diz o seguinte, Aristóteles, olha só, de acordo com a interpretação de Bittar. Assim, há de se ter presente que a justiça reparativa é a necessária medida de restituição das condições anteriores em que se encontravam as partes. Antes que se fizesse entre elas uma desigualdade involuntária. Certo? Então, é a restituição das condições anteriores, tá? Anteriores. Distribuição feita pelo Estado, por exemplo, né? Distribuição feita pelo Estado é a justiça distributiva. Já a justiça corretiva, existe a distribuição entre particulares, que aí é a comutativa, né? E relações bilaterais, né? São relações bilaterais, e aí nós entramos aqui novamente as distinções entre reparativa e comutativa, certo? Bem, um exemplo. Menores de idade não cometem crimes, cometem atos infracionais, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. João tem 15 anos. Eita, mas esse João sofre, né? João tem 15 anos, menor de idade, e ele quebra um vidro. Traquinagem de menino, né? De jovem, enfim. Quebra um vidro de um carro, menor de rua ali, tá brincando, e, enfim. Ou por maldade mesmo, ele quebra o vidro. É pego ali pelo estatuto pelo Conselho Tutelar, e ele é denunciado e tal.
olha, cometeu um ato infracional, o que o Estado pode fazer? Ele vai trabalhar, né? Ele consegue um emprego para ele vai trabalhar para pagar aquela janela daquele carro, né? A questão do programa Jovem Aprendiz, ele vai dar parte do seu salário todo mês até pagar aquela janela daquele carro, certo? Então, está reparando aí um dano, compreenderam? Então, é isso. Ok? Continuando, novamente, justiça particular corretiva, no aspecto voluntário, relações bilaterais, há perdas e ganhos. O juiz deve imaginar duas linhas. Aristóteles vai falar também da justiça animada. Já já a gente vai observar, tá? O juiz deve imaginar duas linhas, uma para cada lado envolvido, né? Uma para cada lado envolvido, certo? Duas linhas, como está aqui na imagem. Representando as perdas e ganhos de cada lado na relação entre eles. E então deve atuar sempre possível de ambos os lados. Sempre que possível, de ambos os lados, aplicando perdas a quem teve ganho excedente e fornecendo compensação a quem teve perdas indevidas, até que ambos os lados cheguem ao mesmo ponto em suas linhas de ganhos e de perdas. A injustiça é, em qualquer desses casos, desigualdade aritmética. Né? Desigualdade aritmética. Cabendo ao juiz, no exercício racional, né? Não significa dizer que ele vai ser imparcial, ele vai ser impessoal, certo? Já explicamos sobre isso, né? Ele vai ser impessoal. Exercício racional de apreciação do caso particular, igualar novamente as partes aplicando ao causador de uma lesão a pena que corresponde ao delito por este cometido. Aplicando ao causador uma lesão a pena que corresponde ao delito por este cometido. Aqui não é o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Um engenheiro construiu uma casa e matou toda a família, então eu devo matar toda a família do engenheiro também. Não é assim. Né? Não é assim. Tá? Então, com o restabelecimento da igualdade, atua o juiz de modo a tolher o ganho, reprimindo a conduta lesiva e, se possível, fazendo com que a perda sofrida seja reparada. Olha, o capítulo mais jurídico que eu considero da filosofia antiga é esse de Aristóteles. Por isso que nós estamos nos alongando muito aqui, né? Nos alongando em demasia, já cometendo a segunda redundância, né? Para reforçar que é importante o pensamento de Aristóteles para o universo jurídico a partir né, e vai refletir sobre os outros pensamentos, os outros pensadores, né? Bem, com isso, devemos igualar novamente as partes, aplicando ao causador de uma lesão a pena que corresponde ao delito. Não posso aplicar uma pena desproporcional. Novamente, a questão, lembra lá? Roubar porque está com fome e tal, a pessoa roubou um biscoito, por exemplo, furtou um biscoito, e aí? Está com fome. Vai fazer o quê? Né? Pede e tal, tá, tudo bem, mas aí é a tua visão, né? Mas vamos objetivamente aqui. E aí ele furtou lá um biscoito, qualquer outro, enfim, alimento, e essa pessoa foi pega, e aí coloca 10 anos de cadeia, né? Não é desproporcional. Não é desproporcional. Entendeu? No caso da reparativa, né? Da reparativa. Já a comutativa é a questão contratual, certo? Com relação a contratos. Que também deve aplicar essa questão da perdas e ganhos, né? Para ninguém sair prejudicado. Novamente, para a justiça, o juiz sempre terá um lado ao qual deverá aplicar perdas e outro
ao qual deverá oferecer compensações. Por exemplo, se no final da relação entre A e B, A terminou com -5 e B terminou com +5, neste caso, ele deverá fazer o quê? Ele deverá fazer o quê? Aplicar perdas deste lado, ou seja, do lado do, né? Aplicar perda do lado de quem ganhou mais e compensação do lado de quem ganhou menos. É justiça. Não pode haver essa... realmente, é bem aritmético esse aspecto da justiça aristotélica, né? Do justo particular corretivo. Seja o comutativo ou o reparativo, sempre há de sopesar, né? Há de ter um balanceamento aí entre perdas e ganhos, tá? Bem, com isso, podemos falar agora, passando para um outro tópico, né? Passando para outro tópico, do justo político e o justo doméstico, certo? Do justo político e do justo doméstico, tá? O justo político consiste na aplicação da justiça na cidade, na polis, ou seja, trata-se de algo que é pertinente ao corpo cívico, que pertinha ao corpo cívico, tá? O justo político. Justo político aqui tem tudo a ver com o justo ou justiça legal, certo? Com a justiça legal, ou seja, a justiça positiva. A justiça positiva, que prescreve, certo? Consiste na aplicação da justiça na cidade, na polis, na dimensão ampla. Pode-se dizer que também que a justiça doméstica, é a diferença, tem estas últimas como espécie: justiça para com a mulher, justiça para com os filhos, justiça para com os escravos. Há essa diferença, né, entre justo doméstico e justo político para Aristóteles. O universo doméstico não pode se confundir com o universo político. Porque homem, porque mulher, criança, jovem, escravos, deve ter um tratamento diferente. E aí, claro, nós estamos falando há 2000 anos atrás. Não vamos também pregar na cruz o Aristóteles, né? Por favor, não vamos ser injusto com o pensador que tem um período, tem uma mentalidade, certo? O que não dá para falar isso com quem pensa hoje. Ah, não, mas faz 5 anos, não, mas já dava para ter essa noção, né? Tem um contexto, mas estamos falando de 2000 anos atrás, entende? O tempo aqui, né? Vamos aparar as arestas, vale para Aristóteles, entendeu? Então, toma cuidado somente com essa questão da, vamos dizer assim, para não anacronizar, né, a discussão, colocar essa discussão como temporal, né? No sentido, não, então tornando-a obsoleta no sentido cronológico, né, da temática, tá? Então, assim, o objeto próprio do justo político é a criação de uma situação de convivência estável e organizada, além de pacífica e racional, certo? Então, justo político, ele vai se apoiar na legislação, certo? Na legislação. Assim, existente no meio social e a injustiça que organiza um modo de vida que tende à autossuficiência da vida comunitária, né? Então, temos aqui meio social, organiza, autossuficiência da vida comunitária. Isso, assim que vocês devem estudar, não é sublinhar tudo, sublinhar as palavras-chave, circular, né? Enfim, vigente entre homens que partilham de um espaço comum, dividindo atividades segundo a multiplicidade de aptidões e necessidades de cada qual, formando uma comunidade que tem por fim, qual fim? O que é a eudaimonia? Isso mesmo, felicidade.
e a plena realização das potencialidades humanas. As comunidades que não se organizam politicamente não possuem leis e não exercem o justo político, mas outra forma de justo análogo a esta. Ou seja, o justo doméstico. Se não tem ali uma legislação, não tem ordem, porque lei implica ordem, tá? Lei implica ordem. Ou seja, a lei está para a ordem, assim como a ordem está para a lei. Não há criação de uma lei por criar, né? Então, tudo tem um objetivo, tudo tem uma finalidade dentro da polis grega, tá? Pelo menos lá na polis grega. Com relação ao tempo que eu falei, né? Com relação a Aristóteles, né? Porque muitas vezes queremos transportar Aristóteles para agora, apesar que eu já fiz vamos dizer assim, esses links, né, com a atualidade, né, tentando assim fazer com que vocês possam gostar mais, para não ficar também algo chato aqui, né? 2000 anos atrás, o que eu tenho a ver com isso, né? Devemos tentar, assim, colocar Aristóteles, não modernizá-lo, né? Enfim, não tem como, mas dialogando com as questões modernas, por que não? Né? Não em sua totalidade, mas vocês estão percebendo que muita coisa que nós refletimos hoje, nós podemos, sim, no pensamento de Aristóteles, podemos contextualizar com os dias atuais, tá? Dito isso, não podemos agir com preconceito diante dessa questão, por exemplo, da escravidão, que Aristóteles é favorável, da mulher, né? A questão Aristóteles é machista, Aristóteles não tinha escravos, entende? Para não, já expliquei essa questão, né? Não ter esse preconceito e até mesmo insultar o pensador, tendo ele um contexto, um período da história, tá? Tá certo? Então, só pondera isso, tá? Certo? Ok? Então, o justo legal, o justo político, nós comentamos no slide anterior, né? O justo político. E o justo natural, professor, né? O justo natural. Tá? Veja a quantidade de conceito que vocês têm que aprender de Aristóteles. Justo total, justo distributivo, justiça particular corretiva, que pode ser comutativa e reparativa. E agora, justo político, justo doméstico, né, no interior ali das relações privadas da casa, por exemplo, e na casa e, evidentemente, em outros grupos que não são cidadãos, né, não são considerados escravos, jovens, filhos, no caso, e mulheres, certo? E a justiça, um tratamento diferente, tá? Um tratamento diferente. Justo legal, justo político. Olha a quantidade. E o justo natural. E agora nós vamos fazer essa reflexão, e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Pause o vídeo, anote, pesquise no livro, certo? Capítulo 5 no livro de Bittar, tá bom? E Almeida. Olha só, estamos na página 162. Se você quiser acompanhar. Na história da filosofia, e aí um dos precursores dessa discussão é o Aristóteles, certo? Como ele está atrelado ainda enfim, essa noção de universo, de cosmos, né, de natureza, evidentemente que ele vai falar de um justo natural também, né? Existe o justo legal, que são as leis positivadas, feitas por homens, ponto. O justo natural é aquele que é por si só, que não é subordinado a ninguém, para Aristóteles, certo? Não é subordinado à justiça legal, não é subordinado à justiça política. Pelo contrário, o justo legal tem que haver a correspondência e ouvir o justo natural. Porque se não há uma relação, um diálogo entre o justo legal e o justo natural, numa perspectiva aristotélica, a polis desanda. Há caos. Né? Irá ter leis injustas, porque não há um diálogo com o natural. Compreenderam? O justo natural é aquele que por si só, por si próprio, melhor dizendo, por si próprio,
por todas as partes possui a mesma potência e não depende para sua existência de qualquer decisão, de qualquer ato de positividade, ou seja, da justiça legal, da justiça política. Não depende de qualquer opinião ou conceito. Ele simplesmente é por si. Ponto. Vida, liberdade, a questão da, sabe, da paz, é um direito natural. Tá? É um direito natural. Entende? Direito natural pressupõe uma justiça natural. O que é por natureza é tal qual é, apesar de variar, mudar, relativizar-se, independentemente de outro fator, senão a própria natureza. Que para isso nós vimos lá nos pré-socráticos, que se chama physis. Physis. Compreenderam? Entenderam, né? O justo legal, que corresponde à parte das prescrições vigentes entre os cidadãos de determinada polis, surgida da nomos, e o justo natural, parte que encontra sua fundamentação não na vontade humana, preceituada, mas na natureza, mas na própria natureza, tá? Então, o justo legal é um justo de prescrições vigentes. Nomo significa lei, né? Justo natural, no caso, ele parte não da vontade humana, não na vontade humana, mas sim na própria natureza. E isso vai gerar um contexto, um conceito moderno do jus, né? Do jus positivismo, né? Do positivismo e do jus naturalismo. Né? O jus positivismo equivale ao justo legal. O jus naturalismo ao justo natural. E aí tem ressalvas que nós vamos falar mais adiante, mas posso antecipar para que nós podemos, de certo modo, aclarar, possamos assim aclarar o pensamento, tá? Veja bem, temos aqui Aristóteles, uma cultura pagã e tal, né? E aí ele apresenta esses dois conceitos. Na Idade Média, esses conceitos vão perdurar, mas na Idade Média vai haver um enaltecimento do justo natural, ou seja, e do direito natural, né? Do jus naturalismo. Mas um justo naturalismo compartido, ou seja, o cristianismo, certo? O direito natural foi concebido e concedido por Deus. Aqui em Aristóteles é a natureza por si só. Entendeu? Já numa perspectiva medieval, no período medieval, irá ter assim como base, como alicerce de fundamentação, o justnaturalismo ligado à figura de Deus, de Cristo, certo? Já numa perspectiva moderna, renascentista e moderna, lá pelo século XV, né, finalzinho do século XIV, século XV, XVI, vai haver uma figura de Hugo Grossio e Samuel Pufdorf. Hugo Grossio, ele vai tentar e vai combater esse partidarismo e vai dizer que existe, né, vai pregar e defender o direito natural ou o jusnaturalismo laico, né? Então, há um processo de, no caso, né, reforma protestante, tudo isso contribuiu, né? Tem todos fatores para contribuir com esse processo de laicização. Laico quer dizer o quê? Neutro, né? Leigo ali, ou seja, no sentido de não ter uma entidade como suporte ou como, enfim, retomando assim, né, a ideia grega, né, retomando a ideia grega, né, uma perspectiva da própria natureza, independente da figura de Deus ou não, certo? É autossuficiente o direito natural para Hugo Grossio, né? E aí, claro, um dos grandes criadores assim
direito internacional e tal, né? Entenderam? E toda a história do direito, da filosofia do direito, do positivismo, do naturalismo, enfim, né, da filosofia, vai haver essa discussão entre direito natural e direito positivo. Ora, tendo atrito, ora, se relacionando. Aqui temos uma relação, e tem que haver essa relação, em prol do bem comum da polis. Ponto. Certo? Senão, não tem condição disso dar certo, né? Das leis vingarem, né? Deve-se dizer, porém, no sentido de se engajar em ambos os conceitos, o justo legal tem sua origem no justo particular, ou no justo natural, né? Veja só como há essa ligação. O justo legal tem sua origem no justo natural. Primeiro aspecto, por quê? Isto porque é a parte de um princípio comungado, por todos os seres de natureza racional, do qual se extrai uma conclusão sobre um comportamento, ou seja, o princípio do nemine lidere, conseguindo-se na norma positiva a proibição do roubo, portanto, da natureza das coisas, né? Ou seja, não é natural roubar. Tá entendendo? Então, por que a justiça legal vai ir contra isso? Não, então ela vai ter que ter leis que correspondam a este princípio natural. É com base na dedução de especificações que permitam a composição de um texto legal inteligível e aplicável materialmente, ou seja, que é a Constituição. E aí surge as leis positivas. Texto legal, que é inteligível, aplicável materialmente aos casos específicos surgidos no meio social. O valor da pena a ser combinada para, enfim, hipótese de roubo, modo de cumprimento da pena, e aí temos o que? O direito penal. Nossa, eu fico muito impressionado como Aristóteles é um filósofo bem além do seu tempo. Todos os filósofos têm a sua peculiaridade. Evidentemente que nós nos apaixonamos por uns e degladiamos com outros, né? E é claro, é interessante essa degladiação, tá? Esse atrito, né? Esse conflito. Mas Aristóteles, eu fico impressionado como ele é muito atual, cara. Sabe? É muito palpável a reflexão dele. Não é alguém fora da casinha, né? Assim, distante demais, assim, né? Escreveu só para aquele... Podemos, sim, ter essa contextualização. E é bom que tenhamos, tá? Olha só, equidade e justiça. Tem um pensador inglês que nós vamos estudar chamado John Rawls. Certo? John Rawls. Creio que é assim a escrita dele. Tá ali, atrás. Lembrei. Pega aqui. Roberto Bobbio. John Rawls. Isso mesmo. Insegurança, né? Então, há necessidade da aplicação da equidade, nós já comentamos sobre isso, a questão da equidade, da justiça, né? E tudo convergindo para quê? Para a felicidade, para o bem comum. Aristóteles tem uma ética e uma postura teleológica. Não é teológica, é teleológica. Ou seja, o estudo dos fins, lógica e estudo, tá? Então, tudo para ele, entre aspas, né? Não tudo assim, né? Ou pode ser um exagero, né? Nessa perspectiva que eu estou falando, mas vamos ter essa noção, né? De que as reflexões que nós vamos fazer convergem para a felicidade. Deve ser sempre em prol da felicidade, do bem da polis, do bem comum, certo? Então, vamos analisar essa imagem? Olha essa imagem.
Isto é equidade. Inicialmente temos a ideia de igualdade. Certo? Igualdade. E aqui temos a ideia de equidade. Certo? Equidade. Equidade. Você percebe que todos receberam aqui na primeira imagem caixotes iguais. Tá, ok. Fui justo? Não, eu não fui justo. Justo sou porque esse aqui não precisa de caixote. Por que não dar esse caixote aqui para o que precisa mais? O estudante lá do Dom Barreto, ou da escola lá do SEB, qualquer outra escola particular, não precisa desse caixote. Não precisa de tablet, não precisa. Então, por que o Estado vai beneficiá-lo? Tem que beneficiar a quem deve beneficiar, ou seja, ao desigual. Então, é aquele que precisa de mais acesso. Temos aqui, né, vamos a figura de um anão, por exemplo, né? Uma pessoa que sofre com esse tipo de deficiência e precisa de um caixote. Sim. No ônibus, por exemplo, para subir, tem que ter acessibilidade. Tem que ter acessibilidade. Compreenderam? Então, a necessidade da aplicação da equidade decorre do fato de que as leis prescrevem conteúdos de modo genérico, indistintamente, dirigindo-se a todos, sem diferenciar, portanto, possíveis nuances e variações concretas, fáticas, fenomênicas, de modo que surgem casos para os quais, se aplicada a lei em sua generalidade, estar-se-á a causar uma injustiça por meio do próprio justo legal. Por meio do próprio justo legal. Certo? Por meio do próprio justo legal. Então, justo legal e justo natural deve haver essa interligação, apesar, não há uma independência, não. O justo legal está subordinado ao justo natural. Se os homens não escutarem a voz da natureza, não há como, e aí depende de Deus, tá? Tira isso da cabeça. Depende de cristianismo, porque essa época, né, é um contexto pagão. Por favor, claro, em Aristóteles vamos ver a figura do primeiro motor, né, que move, mas não é movido, que ele não sente, tal. Que quem depois vai cristianizar isso é a Tomás de Aquino, tá? O pensamento de Aristóteles. Agostinho vai ficar com Platão e Tomás de Aquino com Aristóteles, tá? Mas nesse ponto aqui estamos vendo aí o imanente, o palpável, a natureza. Aristóteles é um biólogo também, um cientista. Então está vendo aqui uma linguagem bastante cientificizada, tá? Então, entender essa questão da equidade, espero que sim, espero que vocês apliquem isso na vida de vocês, tá? De não nivelar as pessoas, porque, de fato, não devem ser niveladas. Tem pessoas que, de fato, necessitam de mais atendimento, de mais direitos, certo? E não vamos ter esse tipo de pensamento de colocar todo mundo no mesmo patamar, que não tem como, tá? Então, aqui a lei não é simplesmente segurança, razão sem paixão. Não. Governo da coisa pública. A lei é injustiça, mas vamos ter uma ponderação aqui, tá? Exatamente com o intuito de superar problemas decorrentes da impossibilidade de haver uma legislação minimamente detalhista e futurista, é que existe a eco, ou seja, a equidade. Se a lei é, neste ponto e para estes fins, falha, isso não se deve nem ao conteúdo da lei em si, nem ao legislador. Não se trata de um erro legislativo, mas sim de um problema oriundo da própria peculiar conformação das coisas como são praticamente. Então, por isso que Aristóteles ressalta, ele vai falar na justiça animada, no juiz animado, né? No sentido de a justiça tem que ser dinâmica. A justiça tem que ser dinâmica, ela tem que analisar o contexto da situação. Ela não pode simplesmente operar
matematicamente. Temos um aspecto, justiça particular corretiva, comutativa e reparativa. Ok, mas tem que analisar o contexto de que aquela determinada ação ela foi executada, certo? Então, cada caso é um caso e demanda uma atenção especial e específica, absolutamente focada sobre seus traços e suas características, de modo que nenhuma legislação poder-se-ia aplicar a esta dimensão dos fatos. É na ausência da lei que a equidade aguarda sua utilidade maior. Ou seja, a equidade, ela assume papel preponderante quando a lei não responde. A equidade é a sondagem dos aspectos iguais, desiguais e a aplicação do tratamento desigual às desigualdades, quando aquela determinada lei falha, por exemplo. E aí onde entra o papel e a figura do juiz, que vai decidir e utilizar, evidentemente, esse princípio da equidade, sobretudo complementando, particularizando e respondendo pelo que aquele determinado imprevisto. Né? Então, terminando essa questão da justiça e da equidade, nós já discutimos, inclusive, em outras aulas, né? Vamos ter agora um parêntese para falar sobre a amizade. É fundamental esse conceito e passa além, né, dos livros, porque para Aristóteles, ele classifica as amizades e fala que o homem não pode ser feliz, e aí, como fala, não é exagero falar que tudo, né? Mas, assim, quando você pega o livro Ética Nicômaco, tem 2 livros somente sobre amizade, ele vai falar sobre amizade. Ele cita até o ditado popular, né? A questão de amizade, para a amizade ser verdadeira, é preciso ter comido os amigos, as pessoas, é preciso ter comido ali um saco de sal, uma colher de sal, enfim. Para dizer o quê? Metaforicamente falando, evidentemente, ele está falando que é preciso ter passado por muita coisa juntos, né? Ou seja, sofrimentos, discussões, um apoiando o outro, entende? Então, para haver e para a polis, né, ter essa harmonia e esse encadeamento racional, evidentemente, racional para rumo à felicidade, deve ter relações amistosas, né? Relações ali fortes, né? Então, se você quer ser feliz, você tem que ter boas amizades, mas amizade não é como uma rede social, 2.000 amigos, não. E Aristóteles vai dividir isso, vai classificar, olha, existe tipos de amizade. Você pode dizer, meu amigo, mas que grau ele está de amizade? Por prazer, amigos que se buscam porque há um prazer recíproco de conviver, de conversar, um prazer de tomar um café juntos, tomar uma cerveja, tomar alguma coisa, né? Refrigerante, um suco, e conversar sobre a vida e tal, um prazer ali, né? A amizade está nesse nível. Por interesse. Amigos que se buscam um ao outro, porque são úteis entre si, né? E porque tiram dessa amizade algum tipo de interesse para as suas necessidades. Ponto. Eu ouvi de uma estudante que nós temos que ser, e aí essa estudante viu de outro professor, ela falou, escutei de um professor uma vez, que temos que ter, buscar, um sentido assim de dizer que temos que ter amizade por interesse, mas interesse intelectual, né, de sempre aprender com o outro. Tá, tudo bem. Nossa, mas se você buscar uma pessoa somente porque quer aprender algo, mas não pelo prazer de conviver com ela, não pelo prazer da conversa dela, pela companhia, eu acho que ainda é efêmera esse tipo de amizade. Certo? Então, por prazer, né? E, claro, amizade verdadeira. Amizade verdadeira, que pode ser chamada também amizade por bondade, né? É a amizade dos homens bons que desejam, veja que a linguagem aristotélica é bem masculina, homens, né? É a amizade dos homens bons que desejam o bem por si, mesmo que
não colocam, homens e mulheres, colocam nem o prazer, nem o interesse acima da amizade. Nem o prazer, nem o interesse acima da amizade. Então, esse é o grau de amizade sólido, né? Consistente. Ou seja, você não busca um amigo somente quando está em apuros, somente quando quer ajuda, mas sim pergunta, e aí, como é que você está? Liga para ele desinteressadamente, só pelo simples fato de conversar, pelo simples fato de ouvir a voz dele, ouvir os anseios dele, as críticas, tal, sabe? As gargalhadas, enfim. Um amigo se faz rapidamente. Já a amizade, né? Um amigo se faz rapidamente. Já a amizade é fruto que amadurece lentamente. Para Aristóteles, amigo verdadeiro é amigo de infância. Porque é tempo, né? Leva tempo. Se não for de infância, mas tem que ter aí 5, 6, 7, 10, 20 anos. Isso é amizade. Né? É bonito, né? Amizade, você ter uma pessoa ali com quem possa não somente contar, mas, nossa, eu me sinto tão bem perto de você e gosto de estar com você, e a amizade não tem cobrança. Tem pessoas que se consideram amigo das outras, mas cobram. Cobram atenção, cobram ali a ligação. Ah, você não liga para mim. Um amigo de verdade, ele não vai querer saber onde é que você... Claro, no decorrer da conversa tudo bem, mas de onde você veio, onde você estava, onde você, sabe, sumiu, o que aconteceu. Não, no decorrer da conversa, vamos primeiro cumprimenta, né? Um amigo de verdade, ele cumprimenta, ô, Topo, que saudade de você, rapaz. Nossa, quanto tempo, né, e tal. E aí depois, sim, não vai ficar cobrando, já começa logo, onde é que você andou, onde é que você estava, sumiu e tal. Tudo bem que pode ser, às vezes, modo de falar, né? Mas um amigo de verdade, ele não cobra a pessoa, atenção, aquela questão da WhatsApp, manda mensagem. Um amigo de verdade, eu mesmo tenho amigos que, quando eu me encontro, eu encontro. E é aquela coisa, aquela festa, vamos viver um momento. Ah, por que não me ligou? Ah, por favor, perder tempo falando do passado, podendo viver o cara no presente, ou a cara, homem ou mulher. Tenho amigos que, e pouquíssimo, né? Acho que não dá nem para completar um dedo da mão, dessa mão. São poucos os amigos, de fato, que eu construí. E Aristóteles vai falar, não existem pessoa com muitos amigos. Ah, eu tenho muitos amigos. Será mesmo? Não, ali é 2, 3, 4 na vida, né? E olhe lá. Amizade requer amadurecimento lentamente. E para ser feliz, você tem que ter amigo, para Aristóteles. E eu concordo com ele. Para Aristóteles, amizade e justiça estão estritamente ligadas, podendo-se mesmo dizendo que a primeira, que se mostra como sendo verdadeiro, liame, que mantém a coesão de todas as coisas na cidade-estado. De fato, amizade, filia, né? Por isso que filosofia, filia, amor à sabedoria, mas com Sócrates ela se torna a própria sabedoria, né? Elemento de importância para a reciprocidade, inerente ao convívio social. Né? É necessário, ninguém vive só, é necessário relações, seja por interesse, seja por prazer. Agora, a mais autêntica, evidentemente, que é a amizade verdadeira. Né? Por interesse ali, você também pode, por necessidade, né? Tem ali o padeiro, o sapateiro, né? Eu vivencio muita amizade por interesse, né? Não da minha parte, mas as pessoas me consideram amigo delas por interesse, ou por prazer. Eu gosto muito de conversar contigo, você sempre tem alguma coisa a contribuir e tal, ou a indicação de livro, de filme. Sempre quero tirar algo de mim, né? Meu Deus do céu. Já me acostumei com isso, né? No início me incomodava mais, mas agora me incomoda, mas não tanto. Né? Sempre querem tirar algo e raramente conceder algo, né? Conhecimento, principalmente. Me buscam sempre, né? Me dá indicação de um curso, me dá não sei o quê, me dá. Nunca é para saber como é que eu tô, né? Raramente.
Bem, de fato, é a amizade elemento de importância para a reciprocidade inerente ao convívio social, ao qual o homem está predisposto por natureza, motivo pelo qual recebe amplo tratamento no contexto da ética nicômaca. Peguem lá os dois últimos livros, eu acho que é, vamos ver aqui, neste instante, eu desculpo. Isso, né? O livro 7º e o livro 9º, não, 8º e 9º, melhor dizendo, né? Aqui, 8º e 9º da Ética Nicômaca, vai falar sobre amizade. Eu até coloquei um audiobook lá, vocês podem fazer. Bem, deixa eu só passar aqui, pronto. E aí vai falar da sociabilidade, né? O único corpo social, a amizade, né? A questão da utilidade, né? A sociabilidade funda-se na utilidade, na amizade. É evidente que esta última condiciona a existência da própria justiça. E amizade, novamente, não é a questão de justiça e amizade. Ah, vai dar um jeito, me livra dessa. Amizade e justiça não tem essa relação de escravizar uma outra, mas sim de contribuir. Né? Um amigo verdadeiro é aquele que te dá bronca também, quando tem que te dar. Né? Que puxa a tua orelha, que te aconselha, que olha, né, por aí e tal, cuidado. Não tenta mudar teu jeito, não é nesse sentido, né? Mas sempre tenta, respeitando o teu jeito, te orientar. Amizade pressupõe uma semelhança e, em seu pleno sentido, torna a interação subjetiva uma relação justa, pois caracteriza-se por estar desprovida de todo interesse e de toda vontade de prejudicar, que são substituídas nesse tipo de relacionamento verdadeiro, humano, né? Humano, uma vez que racional e equitativo, recíproco, espontâneo. E aqui nós temos uma relação, aluno, não gosto dessa palavra, mas aluno é sem luz, né? A nega a palavra aluno. Lunos, né? Os lux, aluno, né? Quer dizer sem luz. Então, estudante, vocês, estudantes, e eu, sempre é uma relação aqui de prazer, interesse, mas pode se tornar também verdadeira, certo? Verdadeira. Eu não posso dizer que sou amigo de vocês verdadeiramente. Não, isso aí requer tempo. Requer tempo. Pode ser aqui um nível de interesse, né? Sempre contribuindo, né, um com o outro aqui de aprendizado, de prazer também, prazer de conversar, de ter ali vocês sempre como estudantes e também, às vezes, professores, me ensinando alguma coisa. Entende? Então, e às vezes a pessoa chega para um outro e fala, e aí, amigo, tal, mas aí eu sempre me pergunto, né? Que grau nós estamos de amizade? Né? Então, é sempre bom se perguntar, tá bom? E aí nós temos nossa última exposição nesse sentido, né, de Aristóteles, e a justiça animada, né? A justiça animada. Não sei por que eu botei esses slides repetidos aqui, não tem problema não. Justiça animada, depois eu apago. A justiça animada. Na teoria aristotélica, o mediador, o juiz, é o mediador de todo o processo de aplicação da justiça corretiva, certo? Da justiça corretiva. Se um injusto corresponde a um estado entre as partes, em que uma permanece com mais e outra com menos, daquilo que é prejudicial e vice-versa, com relação àquilo que é benéfico, então incumbe ao juiz colocar os indivíduos desiguais, de acordo com a justiça, em uma situação de paridade. E, claro, o juiz, né, como a própria palavra já fala, é dinâmica. A justiça é dinâmica. Ele vai ter que analisar o contexto. Ele vai ter que analisar as situações. Não é dizer que vai ser imparcial. Não, ele vai tomar um partido. Ele vai ter que decidir. Vai escolher uma das partes. Mas sim impessoal. Né? Ele tem que ser impessoal. Ele não pode se deixar levar pelas emoções, pela paixão. Mas ele é também paixão. É subjetivo. A escolha dele vai ser também subjetiva. Mas ele tem que se aproximar cada vez mais da objetividade para não ser injusto. Né? Porque de repente, né, se sensibilizou com aquela situação
tudo bem, né? Há casos e casos, como nós já vimos, né? Cada caso é um caso. Então, tem que haver esse sopesamento, essa ponderação, certo? Essa questão da neutralidade não existe, né, na justiça. Sempre tem que tomar um partido. Sempre vai ter. Sempre vai ter que escolher. Então, é melhor utilizar esse termo de impessoal. Ele vai ser impessoal, parcial sim, mas impessoal. Não vai deixar ali aflorar, né? De repente, um carro, uma memória da infância, vai se deixar levar por isso. Não. Ele vai ter que ser objetivo ao máximo, tomando, claro, escolhendo, tá? Então, a base da sociedade é a justiça. O julgamento constitui a ordem da sociedade. Ora, o julgamento é a aplicação da justiça. Certo? Então, não tem como escapar, né, do justo legal e do justo natural. Principalmente para Aristóteles, claro, o justo natural aí tem preponderância na relação e no fazimento, né? Claro, essa palavra acho que nem existe, né? Mas vamos colocar no nosso dicionário de neologismos, tá bom? Na construção, tá certo, voltei aqui para o estágio erudito, né? A construção, sabe, a metamorfose da lei, né? Enfim, tá certo? Da edificação da justiça. E, claro, aí esses slides, de certo modo, nós já conversamos, discutimos, vou passar aqui rapidamente, vocês podem ponderar na casa de vocês, pausar e refletir. Teleológico, ou seja, porque tende a um fim. Telo significa fim, certo? Então, a eudaimonia é o fim, ou seja, a felicidade. Para que você nasceu? Não sei, eu vim ao mundo, mas então, ok. Se veio, ótimo, está vivendo, está respirando, está bem, a saúde está ótima, ok. Tem um momento tenso no Brasil e no mundo? Tem. Mas vamos refletir assim. Nasci, por que eu estou aqui? Qual é a minha praia? Nasceu para quê? Né? Você vai fazer o quê na sua vida? Vai fazer o quê? Tem que descobrir. As perguntas que nos movem. Quando a pessoa para de se perguntar, ela se define. Ela entra em depressão, né? Angústias. A angústia, às vezes, até é positiva. Aí não se pode sucumbir, né? Então, você deve descobrir para que nasceu. Para quê? Qual é a sua onda? Qual é o seu trabalho que mais te dá tesão? Né? Qual aquilo que te mais, sabe? Nossa, como eu gosto de fazer isso. Então, você nasceu para isso. E você vai ser feliz nisso. Um jogador de futebol, que ele sabe que tem habilidade, que ele sabe que, né? E aí é contra, e não vai fazer isso, que te traz felicidade, ele está indo contra a própria natureza. Para Aristóteles. Também para os estoicos, né? Para uns, são bens terrenos, né? Para outros, as honras, que traz felicidade. Para Aristóteles, a felicidade é a vida contemplativa e intelectual, que desenvolve o homem um desejo permanente de fazer o bem a si mesmo e aos que o cercam. A felicidade é racional. Interessante de falar a questão da sociedade, que Aristóteles tem uma parte lá no livro que ele fala sobre as abelhas, né? Formigueiros, abelhas, enfim. E ele contextualiza, olha, abelhas são do mesmo modo desde quando a Terra é Terra, desde que o mundo é mundo, né? A colmeia, a rainha, enfim, as operárias, abelha é abelha, formigueiro é formigueiro, ponto. Segue ali o fluxo daquilo que ele nasceu para ser. E o ser humano não. Né? Entende? O ser humano vive em sociedade e é mutável, né? Sabe, vulcanização louca, é uma mudança constante. Então, temos que descobrir, né, o nosso propósito aqui na Terra e deixar um legado. Isso será o nosso legado, né? Uma pessoa que fez algo que gostava e que era feliz, entende? Eu, particularmente,
se quiser me ver feliz, mas feliz mesmo, é me presentear com um livro. Nossa, como eu fico feliz. Aniversário 25 de outubro, não esqueçam, tá? Certo? Então, penso que esses, tem pessoas que falam, não vou levar nada dessa vida. Eu vou. Conhecimento que eu adquiri, eu vou levar. E até deixei, né? Por exemplo, agora tá tendo um material aqui produzido por mim. Né? Tem um canal que eu gosto muito, livros que eu vou ler antes de morrer, alguma coisa assim. Entendeu? Então, assim, é algo que... Esses eu levo para o túmulo. E levo com prazer, com alegria, com felicidade. Já bens materiais, por isso que Aristóteles repousa a felicidade em conceitos como a contemplação e a intelecção, né? O intelecto. Tá? Não é dinheiro, pessoal. Muitas vezes as pessoas pensam que é dinheiro. Ah, dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e seja feliz. Essas brincadeiras bobas, né? Mas não é tudo, evidentemente, que não é essencial, mas é fundamental para a sobrevivência. Precisamos nos manter, alimentar, vestir, comer, enfim. Né? É evidente que nós precisamos disso. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem uma vida vazia. Já tem outras pessoas que não têm quase nada e vivem uma vida feliz. E alegre. Com pouco. Tá entendendo? Então não adianta nada você ter ali e viver numa relação conturbada, né? Viver ali continuamente, né? Viver ali continuamente em, né, melancolia, entende? Então, o que adianta ter tanto dinheiro? Se não tem paz, se não tem alegrias, certo? A vida é a vida racional que dá a garantia de ser feliz, né? Feliz. A busca por outras coisas pode nos aproximar da felicidade, mas não é garantia alguma de que isso acontecerá de fato. Pode se aproximar. São alegrias efêmeras, certo? Felicidade plena é quando você ali se descobre, né, no universo aquilo que você realmente deseja fazer para o resto da sua vida. Ponto. E vai fazer com tesão, com amor, sabe, com prazer, com emoção. E eu considero também a felicidade instantes. Instantes de alegria que podem ser eternizados. Virtude, nós já vimos, é algo que se pode ser ensinado. E pode ter também uma desvirtualidade. Né? Temos aqui duas pessoas que uma soube muito bem utilizar a virtude, que é o Gandhi. Já a outra dizimou milhões de pessoas. Né? De milhões de pessoas. Me recuso até de pronunciar o nome. Virtude é a disposição da alma, uma vontade que temos de ser virtuosos, buscar a felicidade, certo? Já para outro filósofo alemão chamado Kant, ele vai dizer, olha, buscar a felicidade, eu vou ser virtuoso para buscar a felicidade, mas isso aí é algo de bancário, é algo de troca. Eu não posso ser somente virtuoso? Então isso aí são ações hipotéticas. Não é imperativo categórico. O imperativo categórico é o dever pelo dever. Eu serei virtuoso pelo simples fato de ser virtuoso e ponto. Eu não vou atravessar a velhinha na rua para ganhar um espaço no céu ou ser feliz. Não. Eu vou atravessar porque algo me impele para atravessar na rua e fazer o que é certo. Ponto. Isso é Kant. E Aristóteles não. Aristóteles vai dizer que, estamos fazendo isso, mas vamos colocar assim, tem uma recompensa que é a felicidade. Você está trilhando em um caminho rumo à felicidade. O homem pode adquirir a virtude através da prática da vida contemplativa e intelectual e da educação. Ou seja, ser virtuoso é uma aprendizagem constante. A base da sociedade é a justiça. O julgamento constitui a ordem da sociedade. Ora, o julgamento é a aplicação da justiça.
certo? Aristóteles, consultem o livro Ética Nicômaco, boa sorte, temos a nossa, enfim, as nossas avaliações, tá? Mas ser tranquilo, tudo vai dar certo. Não esqueçam de estudar o livro, o capítulo é muito interessante. Vocês estudaram o capítulo dos sofistas, de Sócrates, Platão e de Aristóteles, certo? Forte abraço e até a próxima.